E aí, meus queridos do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente já falou aqui nessas aulas programadas, nesse período em que nós estamos em casa, sobre vários assuntos. Um deles foi a questão da contagem do tempo, da divisão da história por séculos, por décadas, o uso dos calendários e assim por diante. Hoje eu quero falar com vocês sobre os tais dos períodos da história. O que foi isso? Bom, antes eu tenho que dizer que a história só vai nascer com o surgimento da escrita. Enquanto não havia escrita, não havia história. Então, esse período antes da escrita nós chamamos de pré-história, que foi o período em que o ser humano andava pela terra como povo nômade, buscando o seu alimento. Mais tarde eles vão descobrir a agricultura, o fogo, vão usar a cerâmica, vão usar os metais e assim por diante. Esse período que vai então do surgimento do ser humano até o nascimento da escrita, nós chamamos de pré-história. A pré-história foi dividida em 3 grandes períodos, né? O Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, que era quando o ser humano vivia pela terra sem fixar residência, era nômade, né? Depois nós vamos ter o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que é quando o ser humano começa a construir seus primeiros instrumentos, descobre o fogo, a agricultura, começa a construir as suas primeiras residências, né, e fixar lugar. E mais tarde, quando ele descobre os metais, vai também se fixar, e nós vamos chamar esse período de Idade dos Metais. Bom, mas a história então vai nascer com o surgimento da escrita. A escrita vai surgir há mais ou menos 6.000 anos atrás. A história trata como 4.000 anos antes de Cristo, né? Numa região conhecida como Mesopotâmia, terra entre rios. Para a gente se localizar, dá para olhar no mapa aí, foi aquela região onde hoje fica o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, Kuwait, aquela região ali, né? Era conhecida como Mesopotâmia. Tinha vários povos na Mesopotâmia, né? Foram as primeiras civilizações, as primeiras cidades que surgiram foram ali. E entre esses povos tinha um povo conhecido como povo fenício. Esse povo fenício vai criar o primeiro sistema de escrita, na época conhecida como escrita cuneiforme. Por quê? Porque eles não tinham papel, né? Então como é que eles faziam para escrever? Eles usavam argila, o barro, né? Ainda molhado, e eles usavam cunhas, que eram objetos pontiagudos para fazer os desenhos, as letras nessa argila molhada. Depois a argila secava e ficavam os escritos para os povos que vinham, né, para os seus descendentes poder acompanhar as histórias que foram deixadas escritas ali. A escrita cuneiforme, então, nasce, como eu já falei, há mais ou menos 6.000 anos atrás, e aí nasce a história, né? Aí nasce a história, com o surgimento da escrita. Bom, a história foi dividida em 4 grandes períodos. 4 grandes períodos. O primeiro período, que é chamado de Idade Antiga ou Antiguidade, então vai do nascimento da escrita até a queda do Império Romano no Ocidente. O que foi isso? Quando eu era criança, eu ficava imaginando, minhas professoras falavam da queda do Império Romano, eu imaginava a Terra se abrindo e o Império Romano entrando para dentro. Não foi bem assim. Deixa eu contar essa historinha para vocês. O Império Romano foi talvez o maior império da antiguidade, né? Durou mais de 1.000 anos, dominou toda a Europa e aquela região ali, toda aquela região ali próxima à Europa, próxima ao mar Mediterrâneo. Mas teve um período em que o Império Romano foi dividido ao meio, né? Metade ou parte dele ficou com a capital em Roma, que é chamado de capital, Império Romano do Ocidente. O Ocidente é o lado oeste da Terra, o nosso lado, o lado que nós estamos. E a outra metade do Império Romano ficou no Oriente, com a capital numa cidade chamada Constantinopla, que hoje fica onde fica a Turquia. Tem uma cidade chamada Istambul, na Turquia, e ali teria ficado então o Império Romano, a sede do Império Romano do Oriente. Pois bem, no ano de 476, já da nossa era, povos que eram chamados de bárbaros, né, porque não eram romanos, enfim, invadiram Roma e tomaram o poder de Roma. Então, esse período ficou conhecido como a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Antiga vai, então, do surgimento da escrita até essa época, até a tomada do Império Romano no Ocidente.
Essa é a Idade Antiga ou Antiguidade. Com isso, nasce um novo período da história, que nós vamos chamar de Idade Média, que ficou conhecido como Noite dos Mil Anos, também chamado de Idade das Trevas. É um período em que a Igreja Católica dominava toda a forma de pensamento, era proibido pensar diferente da Igreja. Foi um período de grandes propriedades rurais, que ficou conhecido como feudalismo, onde não havia comércio, enfim. Foi um período de bastante dificuldade para o povo. Esse período chama-se de Idade Média. Se vocês assistiram filmes aí como Rei Arthur, Os Cavaleiros da Távola Redonda, Excalibur, quando os seres humanos guerreavam de espada, usavam armaduras, aquelas roupas de ferro, tudo isso se passa no período da Idade Média. Bom, a Idade Média então vai de 476, quando Roma é tomada, quando há a queda do Império Romano no Ocidente, até 1453, quando o Império Romano do Oriente também é tomado, né? Os turcos, chamados turcos otomanos, invadem Constantinopla e tomam o poder do lado de lá, 1453. De 1453 até 1789, nós vamos ter o período que a gente vai chamar de Idade Moderna. A Idade Moderna surge, né, com o início da Revolução Francesa. A França vivia um período que ficou conhecido como o absolutismo, né? O absolutismo real, o absolutismo da monarquia, onde o rei tinha poderes totais. E o povo francês começou a não gostar mais disso, né? Começou a lutar por um modelo mais democrático, com a participação do povo e tal. E, né, vai acontecer então... E deixa eu dizer antes, a França vivia em guerra com todo mundo, guerreou com a Inglaterra e tal, vivia em guerra com todo mundo. E o povo queria uma certa liberdade, queria democracia. E aí começa a Revolução Francesa em 1789, por liberdade e tal, e uma nova forma de pensamento, onde o povo era mais livre. Esse período que vai então de 1453, com a tomada de Constantinopla, até 1789, com a Revolução Francesa, né, nós vamos chamar de Idade Moderna, com grandes transformações de pensamento. E a partir de 1789 até agora, nós vivemos a chamada Idade Contemporânea, que é a idade do nosso tempo, né? Se na Idade Moderna nós tivemos a Revolução Francesa, o surgimento das liberdades, a democracia sendo fortalecida, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem, né, do ser humano, nesse período, as ideias de igualdade, de fraternidade, de humanidade, né, proposto pela Revolução Francesa, isso foi na Idade Moderna. Na Idade Contemporânea a gente vai viver as duas grandes guerras mundiais, nós vamos viver o surgimento do mundo capitalista e do mundo comunista, a questão da indústria crescendo. Então nós estamos vivendo agora a Idade Contemporânea, que é a idade onde nós estamos, o tempo da história em que nós estamos. Mas o que é importante vocês entenderem? Que a história nasce com a escrita, né? E ela é uma caminhada do povo no planeta Terra, com suas histórias, como o próprio nome diz, né? Com suas lutas diárias, né? E ela foi dividida em 4 períodos: Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o tempo em que nós estamos. Estou enviando para vocês também um texto, para vocês dar uma olhada, para vocês dar uma lida e para vocês terem como referência. O vídeo é apenas uma orientação explicativa para vocês. Bom trabalho de casa e, se puder, fique em casa.